pessoal, aqui é Bárbara Gomiero, médica veterinária do blog Meu Cão Velhinho. E hoje eu quero falar para vocês sobre o AVC em cães. O AVC acontece nos cachorros da mesma forma que nos humanos e também é igualmente perigoso. AVC, para quem não conhece, é uma sigla que significa acidente vascular cerebral ou ainda derrame cerebral, como também é conhecido. E o que significa acidente vascular então? Quer dizer que em algum lugar do corpo o fluxo do sangue foi interrompido. E por que esse fluxo do sangue foi interrompido? Aí podem ter vários motivos para isso acontecer. Pode acontecer, por exemplo, por conta de um êmbolo de bactérias, ou seja, um pequeno agrupamento de bactérias pode estar circulando pelo sangue. Isso acontece às vezes quando o cachorro tem problemas dentários ou problemas cardíacos de infecção no coração. Pode acontecer também um êmbolo de gordura, pode ser por conta de um coágulo de sangue e pode ser também por causa de uma hemorragia, então por conta de um acidente, por conta de um tumor, um problema de coagulação que o cachorro possa ter, como a doença do carrapato, problemas autoimunes. Então existe uma série de condições que fazem com que o sangue, em algum ponto, ele tenha o seu fluxo interrompido. Quando isso acontece no cérebro, então, isso significa que uma parte do cérebro vai ficar sem oxigênio e sem nutrientes, então ela vai deixar de funcionar corretamente. O resultado disso, então, é que o animal vai começar a apresentar uma série de sinais. Em humanos, quando a gente fala em AVC, normalmente o que vem à cabeça é aquela pessoa que fica com uma parte do rosto paralisada. No cachorro não é o que acontece. O que a gente percebe quando um cachorro sofre um AVC é que ele começa a andar em círculos, ele pode ficar com a cabeça pendendo para um lado, ele fica confuso, às vezes você chama ele para uma direção, ele vai olhar para outra, ele também pode perder o controle sobre a urina, sobre as fezes, ele pode vomitar, ele pode ter dificuldade para se equilibrar, pode começar a tropeçar, começar a cair, pode ficar letárgico. E uma outra coisa que pode acontecer também é o nistagmo. Nistagmo é uma movimentação involuntária dos olhos, ou seja, os olhos eles ficam se mexendo de um lado para o outro, como se estivesse assistindo uma partida de ping-pong, por exemplo, só que isso acontece sem que o animal tenha qualquer tipo de controle, os olhos simplesmente começam a se mexer rapidamente. Quando a gente observa esse tipo de sinal no cão, então é possível que ele tenha tido um AVC. Nem todos os cachorros vão ter todos esses sinais que eu mencionei, e é importante também que você saiba que esses sinais eles também podem ser causados por outras causas que não o AVC. Então, um cachorro que está com a cabeça pendente para o lado, ou que ele está um pouco com dificuldade de equilíbrio, ele pode ter um problema de labirinto. O cachorro pode ter um tumor cerebral, ele pode estar com até mesmo um problema hepático. Então, existe uma série de doenças que podem causar sinais bem parecidos. Então, não é só porque você observou um ou dois, ou talvez até vários desses sinais que eu mencionei, que necessariamente seu cachorro teve um AVC, mas é um indício. E daí como que a gente vai fazer para confirmar se o cachorro teve um AVC ou não? A confirmação ela necessariamente tem que ser feita com uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada. Não dá para você fazer um diagnóstico com certeza de um AVC usando, por exemplo, uma radiografia. A radiografia não vai fornecer esse tipo de informação. A gente pode usar a radiografia talvez até para tentar um diagnóstico diferencial. Por exemplo, se tiver um tumor cerebral, ela pode, em muitos casos, detectar. Mas o AVC em si, a radiografia não consegue identificar. Uma alternativa, como a ressonância magnética e a própria tomografia computadorizada, elas não estão disponíveis em muitos centros, agora vem começando a ser estudada a possibilidade de ser usada também a ultrassonografia transcraniana. Então, aquele mesmo aparelho que a gente usa para fazer ultrassom na barriga, para ver os órgãos, para ver filhotes,
Ele também pode ser usado no crânio, existem algumas formas específicas de se usar isso para fazer o diagnóstico de AVC e outras doenças neurológicas. Ainda é muito pouco usado, também infelizmente não está disponível na maioria dos centros, só que é uma alternativa mais barata e que tem sido bem promissora na questão do diagnóstico de doenças neurológicas em cães. E o tratamento? Uma vez que foi feito o diagnóstico de AVC ou de derrame cerebral no seu cachorro, o que vai ser feito em relação a isso? Muitas vezes se usam medicações para tentar diminuir o inchaço no cérebro para melhorar a oxigenação, então usam-se alguns anti-inflamatórios, usa-se oxigênio, alguns outros tipos de medicamentos para tentar melhorar a circulação do sangue no cérebro. Não existe ainda uma comprovação de que esses cuidados eles efetivamente conseguem evitar as eventuais sequelas e danos causados pelo AVC, mas acredita-se que eles possam sim trazer algum benefício. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer quando tem um diagnóstico de AVC num cão é então tentar identificar qual foi a causa que fez com que esse cachorro tivesse o AVC. No começo do vídeo eu falei para você então que o AVC, que é um acidente vascular cerebral, ele acontece então quando alguma coisa interrompe o fluxo de sangue. Isso pode ser alguma obstrução ou pode ser uma hemorragia. Essa obstrução pode ser causada por um êmbolo de bactérias, de gorduras, pode ser causado por um coágulo de sangue, pode ser causado até mesmo por um verme. Então, esse tipo de condição, ele aumenta muito a probabilidade de acontecer quando o cachorro tem alguns tipos de doença, como problemas cardíacos, que levam então a um aumento da pressão sanguínea, os problemas renais, que também interferem na pressão sanguínea, problemas de tireoide, que aumentam a circulação de gordura no sangue. Então existem diversas doenças que podem aumentar a probabilidade de que um cachorro tenha esse tipo de problema. Então o importante, talvez o mais importante quando um cachorro sofre um AVC, é a gente tentar então identificar se o cachorro tem alguma dessas doenças, se ele tem alguma dessas coisas que aumenta então a probabilidade de que ele tenha um AVC. E a gente vai tratar essa causa. Então a gente vai tentar tratar a doença cardíaca, a doença renal, de tireoide, o verme, seja lá o que esse cachorro tiver, a gente precisa tratar então essa causa para tentar diminuir a probabilidade de que ele volte a ter um acidente vascular cerebral. Mas, infelizmente, de acordo com a Associação Americana de Hospitais Veterinários, aproximadamente 50% dos AVCs não é possível identificar qual é a causa por trás deles. De toda forma, é muito importante a gente investigar. Meu cachorro vai melhorar? Infelizmente, a gente não tem como falar assim de imediato se o cachorro vai melhorar ou não, porque vai depender do tamanho da área que foi lesada, que lugar do cérebro que isso aconteceu e também qual foi a causa dessa doença, desse AVC ter acontecido. Então, se o cachorro tem alguma doença que propiciou isso, se essa doença pode ser tratada. Então, a gente não tem, num primeiro momento, como dizer se o cachorro vai se recuperar, se ele vai voltar 100% ao normal, se ele vai ficar com algum tipo de sequela. É preciso, então, identificar onde que foi essa lesão, qual que é o tamanho dela e fazer o devido acompanhamento. Esse foi, então, o nosso artigo de hoje. Nos vemos, então, no próximo artigo e até mais!